Olá pessoal, espero que estejam bem. Daremos continuidade na nossa série de Value Notifier, né? Hoje comentaremos aqui de uma questão comum da comunidade, que por que que o pessoal, né? A gente tenta discutir e tal, por que que o pessoal eles começam a recorrer para alguns é, packages de gerenciamento de estado em vez de utilizar os nativos do Flutter, né? O Change Notifier nativo do Flutter e o Value Notifier também, tá? E aí a gente pode se perguntar o que que é o Value Notifier, né? O Value Notifier, basicamente, ele vai estar notificando somente uma propriedade. Como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, a gente trabalhava aqui, deixa eu mostrar para vocês, com uma propriedade aqui do tipo inteiro, né? E a gente tinha acesso ao estado aqui com a propriedade value. Ou seja, a gente consegue no value notifier somente trabalhar com uma propriedade de cada vez. Aí você deve pensar, tá, e se eu quiser ter mais propriedades no meu aplicativo, tá? Como eu faria? Mais de uma propriedade, você teria que voltar para o Change Notifier para você ter mais de uma propriedade. Aí você pensa, mas não realmente não dá para fazer com o Value Notifier? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Cara, tem como. E, na verdade, isso é muito bom, porque você vai padronizar o seu controller para ele ter uma responsabilidade única de ele conseguir tratar somente o gerenciamento de um estado de cada vez. Então, só que isso. Tá, mas e aí agora? Se eu tenho uma lista de produto, por exemplo, e eu quero mostrar essa lista de produto na tela, como que eu faria? Tá, vamos lá. Eu vou criar aqui uma lista de produto, aqui por exemplo. Vou criar vou criar uma classe de produto aqui. Class product, ele vai ter um inteiro aqui, com um ID e uma string com o nome do produto aqui, basicamente. Opa, deixa eu gerar o construtor aqui. Assim, beleza? Esse ID inteiro aqui, ele pode ser nulo, né? Porque eu posso ter criado o produto, mas ainda não tenho o ID dele, não salvei ele no banco, por exemplo. Tá? E tá, ok. Agora eu quero que o meu Velo Notifier trabalhe em cima de uma lista de produto, tá? Então a gente pode trocar, ó, lista de produto, product, aqui. E o que que acontece? Agora ele vai começar a nos informar que agora o super dele, o estado, o value, não pode ser mais um inteiro. Então a gente vai começar com uma lista vazia aqui, tá? E agora, aqui nos métodos do produto, vamos mudar esse método aqui para get products, por exemplo, para a gente buscar os produtos. E agora, esse get products, o value, ele vai receber uma lista de produto aqui, ó. Vamos passar para ele aqui, por exemplo, o produto primeiro produto. Aqui. Opa, vou colocar a vírgula aqui. Vamos colocar o ID1 aqui. Primeiro produto. A gente pode passar uma lista, vamos colocar mais um produto. Segundo produto. Agora, o nosso value agora é uma lista de produto. Para a gente consumir ele na tela, a gente vai ter que vir aqui e a gente não vai ter aqui mais esse cara, mas vamos deixar a visualização de lado por enquanto, tá? Aqui o int notifier e tal. Agora aqui no meu value listenable builder, ele já entende que eu tenho uma lista de produto agora, tá? Então a gente vai consumir um estado que ele tem uma lista de produto dentro dele, ok? Mas, peraí, e agora eu só consigo, no meu value notifier, reagir e alterar estados com lista de produto. E se você pensar, a minha tela, ela não vai ter inicialmente uma lista de produto, tá? O que que vai ter na minha tela? Eu preciso buscar esses produtos no database, em algum lugar, e essa tela precisa ter um estado de carregamento, como por exemplo, um loading, tá? Uma informação de que ela está carregando. E aí você deve pensar, como é que eu vou saber disso? Como que eu vou saber que meus produtos estão carregando? É aí que talvez entra a limitação do Value Notifier, que ele consegue somente gerar um estado para gente, de cada vez. Lembra bem disso, de cada vez.
tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter somente o estado de lista de produto. Eu nunca sei quando essa lista de produto tá carregando, tá? Se a gente pensar, pô, mas e se a lista estiver vazia, quer dizer que ele está carregando. E se não vier nem produto? A gente sempre vai continuar carregando, entende? Então, a gente tem que pensar em como separar a tela de carregamento, né, com a lista de produto, tá? E agora a gente vai ter que pensar como que a gente vai resolver isso, tá? Uma coisa muito comum que o próprio Block faz, que ele te obriga a você trabalhar com múltiplos estados, né? Então eu vou ter uma classe base que ela vai ter vários estados que são herança daquele estado, né? Que são filhos daquele estado, que são que conseguem utilizar aquele estado. Como por exemplo, eu vou ter aqui um estado base aqui e eu vou ter que o meu value notifier ele vai ter esse estado base, tá? Quando a minha tela estiver carregando, eu vou precisar emitir um estado de carregando. Quando os meus produtos estiverem carregados, eu vou ter que emitir um estado aqui de produtos carregados. Então a gente já identificou aqui três estados que a minha classe tem, né? Mas aí, agora vamos entrar um pouco aqui na questão de como a gente vai programar isso. O que a gente precisa saber para programar isso, tá? Então, eu vou ter que criar uma classe base, tá? Essa classe base, ela não pode ser instanciada, tá? Somente as outras classes podem estender essa classe, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma classe base aqui, chamada abstract class base state. Dessa forma aqui. Observe que aqui, se tratando de abstração, os métodos que eu tenho dentro dessa classe, por exemplo, se eu quiser colocar um método que incremente, dessa forma aqui, quem for implementar essa classe vai ter que obrigatoriamente criar a implementação desse método aqui, tá? Mas nesse caso a gente não precisa disso, tá? Outra coisa que é interessante de uma classe abstrata, ela pode ter dentro dela métodos, por exemplo. Eu posso ter variáveis dentro dela. Eu posso ter uma lista, por exemplo, dentro dela. Eu posso ter uma lista dentro dela aqui, sem problema, numa classe abstrata, tá? E aí, por exemplo, aqui, vamos colocar um int count aqui. Vamos colocar um int aqui para vocês verem. Aqui seria count igual a 0. E eu posso aqui, nesse método de increment, chamar o count mais aqui, o count plus plus para incrementar. Mas qual que é a diferença de uma classe abstrata para uma classe normal, tá? Uma classe abstrata, se eu tentar vir aqui no meu projects aqui e tentar instanciar ela, observe que eu não vou conseguir. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada lá. Abstract class can't be instantiated. Try creating an instance of subtype. Então agora a gente vai ter que começar a pensar, pô, esse é o meu estado base, tá? Mas eu vou precisar de uma classe concreta que ela tem uma forma que a gente chama de polimorfismo e herança, né? Que ela vai ter uma forma e ela vai estender dessa classe base. Ou seja, aqui no meu value notifier, agora eu posso colocar um base state aqui, tá? E o que vai acontecer? A gente não pode passar aqui uma implementação de base state. Essa classe não pode ser instanciada, tá? Então, o que a gente vai ter que passar aqui para ele? A gente vai ter que passar... Isso aqui a gente vai ter que entender que ele funciona de polimorfismo, tá? Esse value notifier, agora ele vai funcionar de polimorfismo. Ele vai poder ter várias formas. Ou seja, a gente vai criar classes para utilizar aqui, só que essas classes elas são do tipo base state, elas estendem o base state. Ou seja, a gente vai ter que criar classes que estendem o base state. Ou seja, eu não posso instanciar o base state diretamente, mas eu posso instanciar uma classe que ela estende o base state, tá? Isso é polimorfismo e herança, tá? Vamos lá. Agora, já que eu tenho aqui o base state, eu não posso instanciar ele, eu quero instanciar, por exemplo, uma classe de loading state para identificar que a minha tela está carregando, tá? Observe, se eu vim aqui basicamente passar aqui um base state no meu construtor, ou um loading state, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele pede que
que o parâmetro aqui seja do tipo base state, tá? Então a gente vai vir aqui e vai dar um extend no base state, aqui. Agora, observe, o loading state agora, ele tem um base state dentro dele, ou seja, a gente está utilizando o base state de outra forma, polimorfismo, uma forma diferente da classe, tá? E a gente consegue iniciar a nossa classe como um loading state, aqui, para quando a nossa tela iniciar, ela entender que a gente está carregando, tá? Agora, o que eu vou precisar fazer aqui? Beleza, agora eu estou carregando e agora eu quero mostrar a lista de produto depois que ela foi carregada. Tá? O que eu vou fazer aqui? Uma classe products loaded e estende o base state. Aqui. Beleza, agora eu vou poder utilizar aqui o value, ele vai poder ser agora um base state, products loaded, tá? Só que, beleza, eu tenho aqui o value agora é products loaded. Ele entende que aqui o produto está carregado, tá? Mas aí eu vou precisar da lista de produto dentro dele. Então vamos passar o product lists aqui para dentro dele. Vou criar um construtor. Vou criar um construtor assim mesmo. Posso criar até um construtor, né, normal assim. Vai funcionar do mesmo jeito para ficar mais simples, tá? E agora, deixa eu ver se eu consigo colocar const aqui. Não consigo. Aqui. Beleza. Agora, o nosso products load vai ter um estado dentro dele, que é a lista de produto carregada, certo? Então agora a gente pode vir aqui e passar a lista de produto para dentro dele. Dessa forma aqui. Aqui. Beleza. Agora o nosso value agora é uma lista de produto carregada. Então, por que talvez o value notifier seja complicado? Tá? Porque você tem que ficar manuseando somente um estado. Você pode pensar, pô, mas aí se eu usar lá, por exemplo, o MobX, o GetX, o Change Notifier, o próprio Change Notifier, eu consigo estar manuseando várias propriedades e vários estados ao mesmo tempo. Sim, você pode, mas qual que é o poder do Value Notifier? A gente conseguir entender que esse Counter Notifier, que a gente pode chamar aqui de Product Notifier agora, o que ele é? Agora ele se trata somente de produto. Agora ele tem uma responsabilidade única. Agora ele só vai funcionar para produto. Ou seja, se eu precisar de algum outro estado, observe que legal. A gente vai ter que criar outro estado. Não é interessante isso para o nosso projeto crescer e ter tudo separadinho, bonitinho? Então, cara, na verdade o Value Notifier não é muito utilizado, mas ele é muito potente. Ele é pensado nisso, de você conseguir emitir um estado só para aquela atividade para que você precisa. Entendeu? E se eu precisar, por exemplo, de um usuário, por exemplo, de um usuário para fazer aqui a requisição do produto. Aí, cara, você vai ter que pensar assim, por exemplo, eu preciso enviar o usuário aqui para dentro. Né? Eu preciso criar um construtor, enviar o controlador de usuário aqui para dentro, ou enviar o usuário diretamente aqui para dentro, ou chamar algum serviço para pegar o usuário que eu preciso para fazer uma requisição, tá? Mas basicamente aqui, eu tenho 3 estados simples. Eu tenho um estado base, que é a minha classe abstrata. Eu tenho um estado carregando, o loading state, aqui, que ele estende o meu base state. Ou seja, aqui, nesse value notifier do base state, eu posso estar colocando qualquer estado para emitir na minha aplicação. Eu tenho aqui uma lista de products loaded. Eu posso colocar product loaded ou loaded products, que agora eu tenho a lista de produto dentro dele, emitida. Tá? Eu posso também criar uma classe aqui de error state, tá? Que ela estende aqui o base state aqui, e eu posso passar um exception aqui para dentro dele. Um exception, um string, um erro, uma failure, depende do que você for precisar, tá? Opa. Aqui eu vou gerar um construtor. Perfeito. O que acontece agora? Por exemplo, se o meu produto aqui estiver carregando, e eu vou dar um try catch aqui, por exemplo, nesse cara, e se ele der um erro, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse erro aqui e eu vou gerar um erro personalizado aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, deu um erro na minha tela. Agora o meu value
ele não vai, deu um erro aqui na hora de carregar o produto, né? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou emitir um estado de erro lá para minha tela, né? Aí eu vou gerar aqui um error state. Ó, um error state, e agora eu vou passar o erro aqui para ele, que é um exception, erro ao carregar produtos. Então, cara, basicamente é isso que a gente tem, né? Então, uma tela normalmente, tá? O que ela faz? Ela vai iniciar, basicamente, ela vai começar a carregar, tá? Olha que legal, eu vou voltar atrás. Daqui um pouco eu volto atrás para explicar. Ela vai começar a carregar, depois ela vai verificar se ela conseguiu o produto. Se ela conseguiu, ela emite os produtos. Se ela não conseguiu, se deu erro, ela vai emitir um estado de erro. Tá? Então vamos lá. Voltando um pouquinho atrás ainda. Existe um momento que esse estado ele ainda nem começou a carregar. Tá? Então vamos criar aqui uma classe chamada. Deixa eu pensar o nome aqui. Initial state, ou seja, ele nem iniciou, nem começou a carregar aqui ainda. Então vamos colocar o base state aqui. E agora o nosso, em vez de ser loading state, o primeiro construtor da nossa classe vai ser o initial state. E o get products aqui, o primeiro state dele vai ser loading state aqui. E depois a gente vai ter o product load. Se ele der erro, a gente vai cair no error state aqui, tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui, um estado base, um estado inicial, estado carregando, estado de produtos carregados aqui, e um quinto estado aqui, que é um estado de erro. Então, basicamente, a gente vai manusear aqui 5 estados, base state, né? Essa classe não pode ser implementada, todas elas. Se eu quiser especificar mais ainda que essa classe aqui ela funciona somente para produto, eu poderia chamar esse base state de base product state, poderia também, mas é muito comum a gente ter um base state para toda aplicação e todo Value Notifier ele ter esse base state, tá? E também é muito comum também a gente, em vez de emitir um product loaded desse jeito aqui, é comum a gente emitir um estado de sucesso, que dentro desse estado de sucesso a gente vai ter uma lista de produto, tá? Mas esse não é o caso. Vamos agora consumir esse estado aqui no nosso listenable builder aqui, né? Value listenable builder. Você pode dar uma olhada aqui agora, que aqui no nosso builder, né, ele tem 3 parâmetros aqui, o context, aqui, o base state e o widget. Você pode observar agora que esse base state aqui, ele agora é do tipo base state. Então, a gente não consegue, por exemplo, tá acessando o base state. A gente vai ter que acessar as classes que usam o base state, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar uma lista de produto aqui na tela, por exemplo. Como que eu faria isso agora? Deixa eu remover esse botão daqui, que a gente vai utilizar depois. A nossa classe, por enquanto, ela é uma stateless widget, tá? Então, a gente não pode acionar um método de... Olha lá que legal, já mostrou na nossa tela lá, ó, que o nosso estado inicial, ele é uma instância de initial state, ou seja, aquele initial state que a gente colocou, aquele estado inicial que a gente colocou, tá? Como a nossa classe aqui é stateless, a gente não tem acesso ao init state, né? A gente não tem acesso ao life cycle, do ciclo de vida do init state, nesse caso aqui. Então eu vou transformar esse cara aqui. Por que eu vou precisar disso? Eu vou precisar disso para poder buscar a lista de produtos, tá? Eu vou criar esse cara aqui, vou converter para state. Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar um pouquinho para cima. E no meu init state aqui, eu vou chamar um underline. Vou até mudar esse nome, tá? Para product notifier. Eu vou mudar esse nome aqui para product notifier.getProducts. Esse aqui vai ser o nosso getProducts. Ó, vocês já podem ver que esse widget iniciou e agora ele já tem a instância de produtos lá. Tá? Eu vou entrar nele aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar ele aqui em assíncrono, tá? Dessa forma aqui, eu vou emitir aqui o loading products, mas antes de emitir esse loading products, eu vou fazer um future.delayed aqui para simular uma requisição web ou
ou acesso a um banco local, ou qualquer coisa que seja assim, tá? Eu vou dar um reload lá, olha lá que legal. Ele vai iniciar em loading, 2 segundos depois ele vai para os produtos, tá? Beleza, porque não deu erro, perfeito? Então, beleza, agora a gente vai precisar mostrar essa lista, consumir essa lista de produto lá na tela, porque por enquanto a gente está somente mostrando qual que é o estado aqui, ó, que é o base state. A gente está só mostrando o estado. Então vamos lá, vamos começar. Qual que é o primeiro estado da nossa aplicação? Se o nosso estado is initial state, a gente pode mostrar, por exemplo, é assim que verifica o estado, tá? Quando são classes abstratas e polimorfismo, tá? Que ela pode ter várias, que elas podem ter várias formas. Com o polimorfismo a gente verifica assim no Flutter. Se o nosso estado for inicial state, então aqui dentro a gente retorna um widget aqui, que pode ser um text, um center text, child text, estado inicial. A gente só vai identificar esse estado inicial aqui. Beleza. Agora vamos verificar o próximo estado. Qual que seria o próximo estado? Se o state is loading state, que é o loading, a gente vai retornar um push center child circular progress indicator aqui. Que vai identificar que a tela está carregando, tá? Vamos dar um reload lá, ó. Olha lá, ó, tela carregando e depois os produtos foram carregados. Cara, aí, o que que acontece? Se o nosso estado, state is product is loaded, aqui, a gente vai ter acesso à lista de produto, né? Então vamos lá. Vamos ter acesso à lista de produto agora dentro do state, ó. Fica vendo, state.product list, aqui. E o que que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar um list view.builder aqui, e o builder vai ser somente o nome do produto. Vou colocar um cardzinho aqui, um card, para ele ficar bonitinho, e aí eu vou colocar aqui um child de um style, que aí eu consigo colocar um title aqui, que vai ser o... Opa, aí, que vai ser um text. Eu vou fazer isso. O listyle vai ter aqui o state.products. Como ele é constante, eu não consigo usar o state. State.products, product list, aqui no index.name. Consigo mostrar o nome do produto aqui agora, tá? E vai dar o erro lá, né, Ah lá, ele mostrou o primeiro e o segundo produto. E ele vai dar um erro lá porque eu não limitei aqui o list view builder, tá? Então, o meu item count aqui vai ser product list.length. Dessa forma aqui eu consigo consumir o produto perfeitamente. Olha lá. Carregando, produto, segundo produto, belezinha. Agora eu tenho um último estado aqui que eu tenho que verificar, que se ele não passou por todos esses estados aqui, quer dizer que ele é um estado de erro, né? Então a gente vai retornar aqui um estado de erro. Vamos colocar uma coluna aqui, uma coluna. Vou colocar uns childrens aqui. Se ele não é nenhum desses estados aqui, quer dizer que ele chegou num estado de erro. Só que quando a gente passar aqui nesse cara, a gente vai ter acesso ao state aqui, tá? A gente vai ter acesso ao state, só que ele não sabe qual que é o estado dele, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ter que castear esse estado aqui, tá? Como que a gente pode fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, ó, fazer um text, a gente vai passar aqui, vamos fazer um cache aqui, ó, state, error state, deixa eu só conferir o nome lá, se é error state mesmo. É error state, dessa forma aqui, ponto, error, ponto, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar, toString. Perfeito. Beleza. Agora, como que a gente vai saber que a gente gerou esse estado de erro aqui, tá? Vamos no nosso counter notifier, vamos gerar aqui, simular um estado de erro. Void generate error. Aí, o que vai ser esse erro aqui? O nosso value vai receber error state. Vamos gerar esse estado de erro aqui manualmente. Aí vamos aqui, ó. Estado de erro gerado manualmente. Dessa forma aqui.
beleza? E aí a gente vai vir aqui no nosso Float Action Button e a gente vai chamar aqui nosso Product Notifier, Generate Error. Aqui. Olha que legal, vamos clicar lá, ó. Olha lá, ó, Exception, estado de erro gerado manualmente, tá? O que a gente pode fazer para melhorar essa mensagem lá? Em vez de ela ser um exception, vamos mudar ela aqui para uma string que a gente consegue informar diretamente o estado aqui, ó, o erro, e não passar a exception para a tela diretamente. Tá? Dessa forma aqui. Vamos lá. Vamos dar um hot reload aqui, um hot restart. Olha lá, nossa lista de produto carregou. Pegou o produto, agora vamos gerar o erro manualmente. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Vamos agora sair desse estado de erro. Vamos pegar um main axis alignment, vamos colocar centralizado, dessa forma aqui, e vamos colocar um text button aqui de novo. E agora a gente vai tentar, gerou o erro, agora a gente vai tentar novamente tentar buscar a lista de produto, né? Icons.app. Deixa eu ver se eu consigo aqui um. Pode ser um text aqui. Text tentar novamente. O botão aqui. E esse cara aqui, ele vai chamar pra gente o product notifier.getProducts novamente. Vamos lá, vamos passar por todo esse ciclo. Então, olha lá, nossa aplicação está carregando, loading state, product is loaded state, que é o estado de produto carregado. Vamos gerar um erro, ele vai para gerar ele gerou agora um error state, então ele está aqui, ó, nesse error state, tá? Ele gerou esse error state aqui para gente, e agora eu vou clicar em tentar novamente, que ele vai carregar de novo a lista de produto para gente. Então a gente passou pelos estados mais básicos que uma aplicação tem. Então, toda aplicação ela tem que ter, né, na maioria das vezes ela tem que ter esses estados, né, o estado inicial, carregando, sucesso e erro, tá? Então, agora a gente fez tudo isso com o Value Notifier, entende? Então, será que a gente precisa mesmo de um gerenciamento de estado, de um package com o Value Notifier? Dá para fazer tudo isso, quase tudo que dá para fazer com um package de gerenciamento de estado, né? Só que, infelizmente, a gente não tem esse conhecimento do poder do Value Notifier e do Change Notifier, tá? Então, eu quero mostrar para vocês. Esse vídeo tem o intuito de mostrar para vocês que o Value Notifier e o Change Notifier eles são tão poderosos como a maioria dos packages de gerenciamento de estado no Flutter, tá? Então é isso que eu tenho que passar para vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima.